Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade o Salmo de número 126. Assim está escrito: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Este é o salmo que vamos meditar, especificamente no verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Este salmo retrata o momento quando o povo de Deus, este povo que Deus escolheu, sem despertar neles nenhum mérito para que fossem escolhidos, mas unicamente por sua graça e misericórdia, conforme nós observamos no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 7 e 9, está escrito as seguintes palavras. Deuteronômio 7 e 9. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os povos, os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então aqui está relatado que Deus escolheu este povo puramente por amá-los, e não porque eles ofereciam a ele alguma coisa. Deus não escolhe segundo o que ele pode receber. Deus não escolhe de acordo com interesses próprios. Deus escolheu por amor. Os homens escolhem por interesses, por querer alguma vantagem. Deus é diferente. Deus escolhe em função do amor que ele demonstra a esta pessoa, a este povo. Um povo pequeno, um povo insignificante, um povo limitado, mas Deus escolheu para si aquele povo e passou a chamá-lo o seu povo e começou a depositar naquele povo as suas bênçãos, seus milagres, as suas maravilhas, as revelações, tudo de Deus que veio se dar a conhecer à humanidade, veio através daquele pequeno povo que Deus escolheu, mas que fez crescer, que o multiplicou e o fortaleceu. Fez-lhes promessas ricas e preciosas, aconselhou e exortou-os para que eles mantivessem obediência, para perseverarem debaixo da bênção do Senhor. Mas advertiu-os também de que quando eles desobedecessem, eles seriam espalhados pela terra. Eles perderiam a oportunidade ao seu lugar. E este povo, consciente, porque Deus falou na linguagem deles, falou de maneira clara, eles entenderam o que foi que Deus lhes disse. Mas, como o povo é sempre assim, em dado momento ele se volta para servir, para adorar a Deus, para obedecer, depois parece que se afadiga, se cansa e busca outros caminhos, outras oportunidades,
e vai devagarzinho se escorregando, saindo da presença de Deus, procurando caminhos alternativos, e ali eles se embaraçam, encontram apertos e dificuldades, sofrimentos e ameaças, porque a partir do momento que sai debaixo da proteção de Deus, a pessoa fica vulnerável a perigos, ameaças e a prejuízos até irreparáveis. Este povo de Israel agiu nesta condição. Havia tempo que tudo era uma beleza, era uma maravilha, era conquista, era alegria, era paz, era a bênção de Deus, mas de repente eles mudavam o coração e buscavam as coisas que Deus abominava das outras nações, traziam para si e começavam a imitar as nações que não serviam a Deus. E isto pesava no coração de Deus. E quantas vezes Deus os corrigiu? E quando eles estavam sendo corrigidos, porque Deus utilizava-se dos povos da época para corrigir o seu povo, quando eles estavam na mão de estranhos, eles corriam para o Senhor, buscavam em oração, o Senhor por misericórdia atendia, oferecia o livramento, eles prometiam fidelidade e o Senhor os abençoava. Passava momentos, novamente estavam eles desviando do verdadeiro caminho. Então o Senhor disse que era um povo de dura cerviz, era um povo que erra sempre. Parece que o prazer está em errar e não acertar. Mas o Senhor, por misericórdia, com a sua tolerância, cuidando, sofrendo com paciência, aquele povo para levá-los a um bom caminho. E chegou o tempo do profeta Jeremias, que as coisas não estavam bem. O povo estava totalmente voltado contra o propósito de Deus. E Deus usa o profeta Jeremias para chamá-los, para trazê-los para perto, para levá-los ao arrependimento, porque Babilônia estava próxima de sitiar Jerusalém, de destruir aquela cidade, de levar aquele povo cativo. Estas coisas estavam por acontecer, mas eles não se deram por avisado. Parece que a palavra de Jeremias não era a que eles queriam ouvir. Mas Jeremias, ele recebeu de Deus um encargo. O Senhor disse: eu colocarei palavras na sua boca e você dirá ao povo as palavras que eu te disser. Então não era uma mensagem fabricada por Jeremias. Não era algo que Jeremias queria infringir aquele povo. Ele simplesmente era um instrumento que recebia de Deus e transmitia as palavras de Deus para o povo. E como aquele povo estava vivendo um dilema, uma situação difícil, de altos e baixos, de procurando atalhos para servir a outros deuses, não dando ouvido à palavra profética, a palavra do Senhor através de Jeremias, o profeta, este povo então achou-se no direito de cada um seguir o seu caminho. E aí foi a sua perda, porque Jeremias foi insistente com eles em chamá-los ao arrependimento, a buscar a orientação de Deus. Deus tinha para eles uma direção, mas eles não quiseram atender a direção de Deus. Eles decidiram ir por um outro caminho. E neste outro caminho Deus não estava, Deus não aprovou, Deus não livrou. E eles entraram em dificuldade e chegou o tempo que, na fragilidade em que eles estavam, Nabucodonosor veio, sitiou, invadiu a cidade, destruiu o templo, pôs tudo a fogo e levou o pessoal cativo para a Babilônia. Tirou-os da sua terra e levou para a Babilônia. Quanto tempo aquele povo estava ali desfrutando da bênção de Deus, estavam de posse da terra prometida, terra que Deus lhes havia prometido, feito promessa, e agora eles possuíram, guerrearam com quem lá estava morando, e eles conquistaram aquela terra que lhes foi dada como promessa de Deus. E chega o tempo agora em que tudo aquilo fica para o passado. Eles perdem a terra, eles perdem o templo, eles perdem a liberdade, eles perdem praticamente tudo. E são levados para um país estranho, para uma terra estranha, para um governante que não temia a Deus, e, portanto, daí pode-se esperar que as coisas ficariam difíceis para o lado daquele povo.
Mas Deus advertiu Jeremias que falasse com eles que se eles não dessem ouvido, eles seriam levados em cativeiro. E eles não deram ouvido, e o cativeiro veio, e eles foram levados, infelizmente. E ficaram lá por um período de 70 anos. Deus, através de Jeremias, disse que seria 70 anos. Quando fizesse 70 anos, Deus visitaria, se lembraria deles e oferecia livramento àquele povo. Então nós observamos que quando este povo começou a entrar em sofrimento, em prova, perdendo a terra, perdendo o templo, perdendo as raízes, perdendo tudo, indo para um lugar estranho, na prova pode acontecer duas situações. Primeiro, as festas e as celebrações que eles faziam em Jerusalém por ordem de Deus, no cativeiro já não poderiam mais fazer. Já tinham perdido também a celebração das festas e as cerimônias de que eles faziam parte. Isso já era uma coisa do passado. Por outro lugar, a prova, a dificuldade, o cativeiro quando vem, a perca da liberdade, parece que foi para sempre. Parece que nunca mais eles voltariam a se tornarem livres, voltarem para a sua terra e desfrutarem da bênção de Deus. Este é o sentimento que a prova traz na vida da pessoa. Ela parece que lhe fecha todas as oportunidades e a pessoa não encontra uma saída sequer por onde sair e voltar a desfrutar o que tinha antes. Tudo ficou para trás. E não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias, foram 70 longos anos. Quantas pessoas morreram neste tempo sem terem alcançado a promessa de voltar à terra? Mas são os altos e baixos das pessoas. Eles não valorizaram o quanto custou a Deus para formar um povo, para escolhê-los como seu povo, para depositar neles o seu testemunho. Para Deus formar um povo custa muito, há muito trabalho, há muita dificuldade, é preciso de tempo, é preciso de paciência, é preciso tolerância. A semelhança de Jesus, quando escolheu os seus discípulos, disse: eu vos escolhi. Então foi Deus que escolheu este povo, e Deus então prepara o povo, orienta, ensina, instrui, treina. Mas mesmo assim, depois de tudo acertado diante do Senhor, eles saem fora da vontade de Deus, vão para um outro caminho. E observe, um povo, Deus trabalhando neste povo, e este povo demonstrando que as fragilidades, mas tinham promessas de Deus, e vez por outra desobedeciam, e Deus ia e repreendia este povo através dos seus profetas. E quando eles em dificuldade clamavam a Deus, Deus se apresentava e oferecia livramento para este povo. Era sempre assim, altos e baixos, não tinha uma constante, não tinha uma firmeza, não tinha uma permanência, não tinha uma segurança. Quando tudo estava perdido, corriam para o Senhor. O Senhor livrava e dava a eles a tranquilidade. Quando estavam na tranquilidade, esqueciam de Deus e então erravam pelo caminho novamente. E o Senhor era sempre assim, corrigindo e livrando, corrigindo e livrando. Este era o momento que esse povo estava atravessando. E quando chega este período de 70 anos, que eles passam ali toda sorte de sofrimento, isso está relatado nos Salmos 105, 106 e 107, fala sobre a experiência do povo na época do cativeiro babilônico. Quanto sofrimento, quanta tristeza, quanto de sabores, e quantas vezes eles estavam tristes e os babilônios chegavam diante dele, os caldeus, e diziam a eles: toque para nós um dos cânticos de Sião, porque as harpas estavam já penduradas nos salgueiros, e ele dizia: cante para nós. Ele dizia: como podemos cantar?
estando numa terra estranha, sem paz, sem liberdade, sem tranquilidade, sem alegria, sabendo que estamos tão longe da nossa terra. Não tem inspiração, não tem força para cantar um cântico de Sião. E então eles silenciaram e ficaram silenciados por muito tempo, por muitos anos. E a promessa de Deus é que quando chegaria o tempo, o Senhor Deus ia levar para eles o livramento que eles precisassem. E quando chega o momento que se cumpre aquele tempo em que eles estão atravessando com sofrimento e com dificuldade, Deus levanta profetas, profeta Daniel no palácio, profeta Ezequiel lá na periferia, junto ao povo, para falar as palavras de Deus. E através de Ezequiel, Deus disse: fala para este povo, porque eles são casa rebelde. Importa que você fale, e eles saberão que houve um profeta no meio deles. Olha que situação difícil. Jeremias, antes do cativeiro, estava anunciando, alertando, aconselhando. Eles não deram ouvido. Quando foram ao cativeiro, Deus mandou lá o profeta Ezequiel. E que sofrimento também Ezequiel atravessou, porque foi rejeitado por aquele povo que não quis dar ouvido à voz de Deus. Mas a palavra de Deus na boca de Ezequiel era a verdade. E, portanto, eles sofreram tantas dificuldades, tantos problemas, tantas necessidades. Passaram-se o tempo. Os anos foram se findando. Daniel, quando foi estudar a profecia de Jeremias, ele entendeu que já tinha completado os 70 anos e que era naquele tempo que Deus ia livrar a Israel do cativeiro. E ele começou a fazer uma oração a Deus. E naquela oração Deus começou a revelar algo importante para Daniel com relação à libertação do cativeiro babilônico. E Deus, com a sua grande e poderosa mão, só Ele sabe livrar, só Ele tem o poder para fazer isto. Quando eles estavam no Egito, sendo ali usado por eles como massa de manobra, escravizados, o Senhor disse: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor, portanto desci para livrá-los. E o Senhor parece que não tinha nada, mas o Senhor desceu e criou um caminho para levá-los à libertação, como efetivamente Ele concretizou esta libertação. Agora o povo está no cativeiro babilônico, depois de muitos séculos. Mas o Senhor não se esqueceu deles. O Senhor, no momento certo, veio para lembrá-los da promessa e para levá-los de volta para Sião. E nós observamos que a bênção de Deus, ela é dependente da necessidade. Ou seja, de acordo com a necessidade que temos, é a bênção que Deus vai direcionar para a nossa vida. Se nós estamos pobre em necessidade, Deus vai mandar o suprimento. Se estamos com enfermidade, Deus vai mandar a cura. Se estamos com fraqueza, Deus vai mandar o fortalecimento para a nossa vida. Deus sempre vai agir dentro da nossa necessidade para que Ele possa supri-la com o seu poder maravilhoso. Então nós entendemos que eles estavam atravessando este momento tão difícil, e diz-nos o salmo que li: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como que sonha. Para eles a volta para Sião parecia um sonho, não parecia algo real, parece que eles estavam sonhando, mas não era realidade. Chegou o tempo e Deus moveu a sua mão, o seu poder, e tirou-os da Babilônia, e eles foram de volta para Sião. Quando chegaram em Sião, a boca deles encheu-se de riso, porque eles viveram 70 anos na tristeza, no isolamento, no silêncio, não tinham boca, não tinham voz para falar, para cantar,
para agradecer a Deus, para tributar glória, porque estavam em sofrimentos terríveis. Mas quando agora eles já começam a avistar as portas de Sião, diz-nos a palavra que a boca deles se enche de riso e a língua de cânticos. E os cânticos começam a surgir naturalmente, cânticos de louvor, de adoração, de gratidão diante do Senhor Deus por tirá-los com mão forte da escravidão, ou seja, do cativeiro da Babilônia. E então diz-nos aqui, então a nossa língua, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Os povos vizinhos notaram que a alegria que eles estavam desfrutando era uma alegria contagiante, era uma alegria verdadeira, e o povo começou a dizer, grandes coisas fez o Senhor a estes, e eles então estavam alegres, jubilantes, felizes, radiantes de esperança. E o verso 3 diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Oh, que Deus maravilhoso, que Deus que promete e cumpre a sua palavra. O povo era para ser um povo submisso e obediente a Deus, mas infelizmente na prática não é assim que acontece. Vez por outra estão saindo fora da direção de Deus, estão procurando caminhos alternativos e eles enfrentam o sofrimento, enfrentam prejuízos espirituais, prejuízos físicos, financeiros. Então nós observamos que quando se sai fora da presença de Deus, só atrai prejuízos e alguns deles irrecuperáveis. Mas aqui estavam eles agora retornando, alegre, feliz, revendo aquele tempo em que eles serviam aqui na terra em Sião. Que coisa gloriosa! Mas agora a promessa estava se cumprindo, o tempo chegou, a hora de Deus chegou, a mão de Deus se moveu, o poder de Deus se manifestou e ele tocou no coração daqueles governantes que ali estavam, e eles então foram usados por Deus para abrir a porta da liberdade para que aquele povo pudesse voltar novamente para a sua terra. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E aí eles dizem, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, o que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós também estávamos no cativeiro, aprisionado pelo pecado, mas o Senhor Jesus Cristo veio, enviado por Deus, para trazer a nós a libertação do cativeiro, o livramento, e trazer alegria, paz, esperança e livramento para a nossa vida. E quando Jesus veio, a luz raiou, a glória de Deus se manifestou, vidas foram atraídas por ele e foram transformadas, anunciaram a sua palavra, chegou a nós, nós estávamos escravizados, o Senhor nos libertou da escravidão, porque na palavra de Deus está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este povo que estava cativo recebeu da parte de Deus a liberdade para voltar à sua terra Sião. Nós também, quando recebemos a libertação espiritual, abriu-se-nos a porta para chegarmos diretamente à presença do Senhor nosso Deus. E quando na presença do Senhor Deus nós começamos a receber bênçãos, livramento, vitória, confirmação, graça, planos, projetos de Deus,
para a nossa vida e estamos felizes e alegres porque Jesus nos libertou do cativeiro maligno que nos aprisionava. Hoje estamos livres, libertos e transformados por Jesus e com autoridade para que em seu nome anunciemos a sua palavra, para que outros que ainda estão aprisionados por Satanás, eles sejam libertos por Jesus Cristo, a semelhança do povo de Israel que foi liberto do cativeiro da Babilônia. No sentido espiritual, as pessoas serão libertas pelo poder maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Ele é o libertador de Israel, ele é o nosso libertador, ele é o libertador da humanidade. Só nele há poder para libertar e livrar, para dar a garantia da vitória e a segurança. É Jesus Cristo, o capitão da nossa salvação, aquele que guerreia as nossas batalhas, abre-nos porta e concede-nos vitória. O véu do templo, quando rasgou-se de alto a baixo, abriu-se para nós um novo e vivo caminho, pelo qual podemos com ousadia caminhar por ele e chegarmos até a presença do Senhor nosso Deus. Que coisa tão interessante! Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Glória a Deus! Você tem alegria, você tem satisfação, você tem prazer na sua alma em saber que uma vez você estava cativo, escravizado pelo pecado, mas Jesus, por amor, te libertou, te livrou das garras de Satanás, te tirou de lá, aproximou-te dele, colocou em você o Espírito Santo e você agora tem comunhão com Deus, tem paz e alegria e vitória. Lembra de onde Deus te tirou, proclame esta palavra, porque muitos ainda estão aprisionados neste jugo infernal do pecado, da corrupção, do engano e da mentira, mas eles precisam encontrar Jesus, o libertador. Ele tem este poder, sim, tem, para libertar a tantos quantos nele depositarem a sua confiança. Vamos então seguir por este caminho e olharmos para o Senhor e não sairmos 1 milímetro fora da vontade de Deus, mas seguirmos diante, dentro do propósito que o Senhor estabeleceu para nós, ao ficarmos debaixo da proteção, da orientação e da direção do Senhor nosso Deus, com certeza nós estaremos protegidos com a mão poderosa de Deus, com livramento, com a direção. O adversário não terá poder sobre a nossa vida, porque Cristo governa sobre a nossa vida. Aqui estava um povo que tinha liberdade, que tinha bênçãos, que tinha promessas, mas decidiu desobedecer. E pagaram caro por isso, 70 longos anos de cativeiro. Quanta perda, quantos prejuízos. E nós, quantos anos ficamos escravizados pelo pecado, sob o jugo de Satanás? Mas aprove a Deus um dia enviar Jesus para nos libertar. Hoje somos livres pelo poder de Jesus Cristo. Vamos desfrutar esta liberdade na comunhão plena com o Senhor nosso Deus, esta comunhão que vai nos fortalecer, que vai nos renovar, que vai nos encorajar, que vai nos fortificar. Esta comunhão com Deus é a única que mantém entre nós este elo de ligação e um caminho aberto com acesso livre para chegarmos à gloriosa presença de Deus. Oh, que coisa tão linda, tão importante! São os caminhos que Deus abre quando Ele liberta a nossa alma e nos traz para perto de si.
Glória ao nome de Jesus para sempre. Vamos valorizar esta libertação que o Senhor ofereceu para a nossa vida, este caminho que Ele colocou diante de nós. Vamos honrá-lo, vamos viver na plena obediência para cumprir o seu propósito e glorificar o seu bendito e eterno nome. Que vidas sejam atraídas ao Senhor, que eles possam observar em nós a libertação que o Senhor ofereceu, a paz que desfrutamos, a proteção, o livramento que temos, e que vidas possam chegarem-se a Cristo para também por Ele serem libertas, transformadas, abençoadas, encorajadas e renovadas pelo poder de Deus. Oh, que maravilha! Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor aformoseia o nosso rosto. A alegria traz saúde para o nosso coração. A alegria da liberdade, a alegria da vitória, a alegria da proteção de Deus para com a nossa vida. Vamos juntos desfrutar esta liberdade que foi garantida pelo Senhor Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.